Pensa só, a morte de um advogado numa prisão em Moscou, lá em 2009, acabou criando uma bola de neve que hoje, em 2025, está colocando o Brasil e os Estados Unidos, bem, quase numa guerra econômica. Parece uma loucura, né? Mas vamos entender direitinho como uma coisa levou a outra. Olha, o que a gente está vendo agora não é uma briguinha diplomática qualquer, não. É uma crise de verdade. Uma crise que está simplesmente reescrevendo décadas de aliança, de cooperação, basicamente virando de ponta cabeça a relação entre duas das maiores potências aqui das Américas. A mudança é chocante. A gente saiu de uma parceria histórica para chegar no que estão chamando de guerra econômica. Para entender como é que o negócio chegou nesse ponto, a gente precisa voltar lá no começo de tudo. E o mais curioso é que o epicentro dessa crise toda não é um palácio do governo, não é uma disputa comercial tradicional, não. É uma cela de prisão, lá em Moscou. E tudo, absolutamente tudo, começa com um nome. Sergei Magnitsky. A história do Magnitsky é uma tragédia, de verdade. Em 2008, ele fez o que qualquer cidadão honesto faria. Descobriu um esquema de corrupção gigantesco e denunciou. Só que em vez de ser tratado como herói, essa denúncia, ela basicamente selou o destino dele. E custou a sua vida. Essa frase é pesada, né? Ela dá uma dimensão da crueldade do que aconteceu com ele. Mas o mais inacreditável é que a história dele não acabou ali naquela cela. Pelo contrário, ali ela estava só começando a ecoar pelo mundo. É que a morte do Magnitsky gerou uma onda de indignação tão grande, mas tão grande, que deu origem a um movimento internacional. E esse movimento acabou criando um tipo de lei, algo totalmente novo e muito, muito poderoso. Então, o que começou como uma lei para punir os responsáveis pela morte dele na Rússia, acabou crescendo e virou uma ferramenta global da política externa americana. E é exatamente essa ferramenta que nos traz para a crise que a gente vive hoje. E aí a gente pula para 2025. E pela primeira vez na história, essa lei é usada contra autoridades no Brasil. Tá, mas o que isso quer dizer na prática? Como é que uma lei que nasceu por causa de uma tragédia lá na Rússia está mexendo com a economia e com a política do Brasil agora? 100 mil! Esse é o número. É a estimativa de empregos que estão em risco imediato no Brasil por causa disso. A gente está falando de gente que trabalha em setores super importantes, em pequenas e médias empresas que estão sendo atingidas em cheio por tarifas enormes impostas pelos Estados Unidos. E só para ter uma ideia da gravidade disso, a tarifa de 50% que estão aplicando para o Brasil é mais do que o dobro do que aplicam para países como Venezuela e Nicarágua, países que já vivem sob sanções pesadíssimas. Ou seja, o tratamento para o Brasil está sendo especialmente duro. E aí o impacto vai se espalhando, né? É um efeito dominó. A previsão é de uma queda de 0,3% no PIB. Pode não parecer muito, mas isso significa que milhares de empresas pequenas e médias, principalmente do agronegócio e do setor de calçados, estão sentindo a pancada na pele. Só que o problema não é só na economia de forma geral. As sanções também têm alvos específicos, com nome e sobrenome. E o principal deles é uma das figuras mais conhecidas e poderosas do Brasil hoje, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ok, mas qual é a desculpa, a justificativa oficial dos Estados Unidos para fazer uma coisa tão pesada? Eles chamam de excesso judicial, ou judicial overreach. Basicamente, eles estão dizendo que o judiciário brasileiro estaria passando dos limites, interferindo no trabalho do Congresso e do Executivo e, com isso, cerceando a liberdade de expressão. E toda essa briga de gigantes acaba criando um problema gigantesco, uma sinuca de bico sem precedentes para os bancos brasileiros. O centro do problema é um negócio chamado sanções secundárias. E o apelido disso diz tudo: pena de morte financeira. Funciona assim: os Estados Unidos podem simplesmente cortar do sistema financeiro deles, e na prática do sistema global, qualquer banco do mundo que fizer negócio com alguém que eles sancionaram. Isso coloca os bancos brasileiros numa posição impossível. Ficam entre a cruz e a espada. De um lado, uma ordem do Supremo Tribunal Federal, a maior autoridade do país, mandando ignorar as sanções. Do outro, a ameaça americana de serem, simplesmente, banidos do sistema financeiro global se obedecerem. É uma escolha que não tem resposta certa. E o mercado financeiro, claro, sentiu o golpe na hora. 41 bilhões de reais. Foi isso que a Bolsa Brasileira perdeu de valor em um único dia. Um reflexo claro do pânico dos investidores com essa confusão toda.
Então, com a economia pressionada, os bancos nesse impasse, o Brasil agora está numa verdadeira encruzilhada. E o futuro dessa relação com os Estados Unidos parece ter 3 caminhos possíveis pela frente. O primeiro caminho é o da briga. Partir para uma guerra comercial total, com um lado sancionando e o outro revidando. O segundo é um realinhamento. O Brasil poderia virar as costas para os Estados Unidos e se aproximar mais da China, por exemplo. E o terceiro caminho é o da conversa, da diplomacia, tentando achar um meio termo para salvar a economia. Qualquer uma dessas escolhas vai mudar tudo. Mas no meio dessa queda de braço entre governos e superpotências, fica aquela pergunta, né? No fim do dia, quem é que paga a conta dessa briga toda? E a resposta, no fim das contas, é um lembrete bem forte de como o mundo hoje está todo conectado. Mostra que a morte de um advogado quase desconhecido lá numa prisão em Moscou pode sim definir se milhares de brasileiros vão ter ou não um emprego amanhã. É impressionante pensar nisso.